Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, obrigado ao pessoal que nos assiste aí online. E esse é o Sexta com Kardec, o primeiro de 2020. Este formato de apresentação, basicamente a gente não explica nada para essa galera, dá um tema assim bem etéreo e eles se viram aqui em 15 minutos. Não tem um se vira nos 30? Aqui é se vira nos 15. E o tema de hoje, renovação. Ano novo, vida velha. Mudança ou continuidade em vista dos novos tempos. Então fica aqui o desafio dos nossos queridos Denise Carreiro, Jean Carlos, Gustavo Musalem, pratas da casa, e vocês aí de casa esperem que gostem desse formato, que é inspirado no TED Talk, que faz muito sucesso na internet principalmente, e que possa transmitir ensinamentos espíritas, doutrinários e cristãos, dessa doutrina que abraçamos, e que Kardec e Jesus esteja sempre conosco nesse propósito e nesse projeto. Muito obrigado. Denise, seja bem-vinda e boa sorte. Boa noite a todos. Que Jesus possa ampliar o nosso entendimento cada vez mais, para que possamos compreender as leis que Ele veio nos trazer, as leis de Deus, para que consigamos nos transformar. E o tema da noite, renovação. Vamos pensar um pouco sobre o período que nós passamos faz pouco tempo, período de mudança de ano. Então, 2019 ficou para trás, entrou 2020, e culturalmente nós temos o hábito de fazer projeções, planejamentos, projetos. Algumas vezes, quando vamos chegando no fim do ano e avaliamos esses projetos, muitos deles ficaram para trás. Passou-se o ano, nós não conseguimos fazer nada e começamos o ano com novos projetos ou com o mesmo projeto que se colocará novamente. Então, são aquelas promessas de emagrecimento, são promessas de mudanças, às vezes, de trabalho, são promessas de entrar na academia e assim vai. Então, cada ano, fazemos projetos diferentes e algumas vezes cumprimos, outras vezes não cumprimos. Mas renovar para quê? Por que precisamos renovar? Por que planejar? Por que mudar? E também para quê? Kardec, então, nos fala dessa necessidade da mudança, desse ímpeto de renovação, desse ímpeto de mudança, de transformação. É algo inerente à nossa condição de ser humano. E Kardec nos diz o seguinte: fomos criados simples e ignorantes, e conforme vamos renascendo através das diversas encarnações, vamos progredindo, vamos melhorando, vamos nos renovando. E vamos chegar à plenitude, que significa o quê? Que seremos espíritos puros, espíritos perfeitos, espíritos purificados.
E o que isso significa? Por que nós precisamos melhorar, nos modificar, renovar, nos purificar? Porque à medida que nós vamos nos melhorando, à medida que nós vamos tendo novas experiências, à medida que nós vamos convivendo com as pessoas, nós vamos aprendendo e vamos, desta forma, chegando mais próximos à felicidade. Por que isso? Porque à medida que nós nos purificamos, nos melhoramos, essa parte que nós temos de vícios, de defeitos, das virtudes ainda não desenvolvidas, vão ficando para trás. Então, nós vamos conquistando virtudes e vamos tendo o bem cada vez tomando conta do nosso ser. E quanto mais nós somos bons, mais nós somos felizes. Por quê? Porque aí nós não nos estaremos cumprindo as leis de Deus. E dessa forma não teremos que vir em novas encarnações para expiar. Porque expiação significa sofrimento, dor. E quanto mais nós vamos, então, nos modificando, nos renovando, nos purificando, mais felizes, mais estaremos cumprindo, melhor estaremos cumprindo as leis de Deus. E então, Santo Agostinho vem em nosso auxílio quando Kardec pergunta: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Essa é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Meio prático, o que quer dizer? Que eu posso realizar enquanto eu estou encarnado. É possível, não é uma coisa que eu vou elucubrar, vou tentar. É possível. Nesta vida, agora, já, eu não preciso ficar esperando para fazer. Para nos melhorar, nos modificar, para poder nos tornar mais felizes. Então, Santo Agostinho fala que o que nós devemos fazer, conhece-te a ti mesmo. Esse tipo de informação era uma informação que já se tinha há muitos anos. Já era de domínio público. Então Kardec fala, mas como assim? Conhece-te a ti mesmo. Qual é o meio de conseguir conhecer-nos a nós mesmos? Então Santo Agostinho fala, fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Então o que ele fala? Que nós podemos fazer, porque enquanto ele esteve encarnado, ele conseguia. Daí o meio prático. Ao final da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltar algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Então, o que Santo Agostinho quer dizer com isso? Que esse hábito que nós temos de pensar o que nós fizemos só lá no fim do ano é um hábito equivocado. Que nós precisamos pesar a cada dia, todos os dias. E por que isso é importante? Ele fala, é importante pensarmos se não fizermos algo que censuramos nos outros. Então, nós somos muito bons em criticar, mas será que nós não estamos cometendo os mesmos erros que criticamos nos outros? Se as pessoas têm motivos para se queixarem de nós, se desencarnássemos nesse momento, teríamos algo a temer perante alguém? Imaginem só, chegar no plano espiritual e estar cara a cara com alguém que nós prejudicamos nessa vida. Não seria bem complicado
Para alguns não, mas muitos de nós teríamos vergonha do nosso comportamento enquanto encarnados. E também se causamos algum mal a nós mesmos. Por que fazer tudo isso? E Santo Agostinho fala que é importante reparar o que nós fizemos. Não adianta nada ficar nos projetos, não adianta nada ficarmos na elucubração, não adianta nada uma vez por ano apenas, porque vai chegar no fim do ano, nós já esquecemos o que nós fizemos. Muitos dos sentimentos que nós tivemos já ficou para trás e as coisas acabam ficando mal resolvidas. E é importante que, se nós prejudicamos alguém, reparar. Porque se não reparamos, levamos para outras encarnações esses débitos adquiridos, essas resoluções tomadas equivocadamente. Então é importantíssimo. Prejudicamos, vamos pedir desculpas, vamos tentar reparar o mal. E isso, de preferência, no dia imediato, ou o mais rápido possível. Não deixar a coisa crescer, não façamos inimigos. Não temos necessidade disso. Por quê? Porque a partir do momento que passemos por plano espiritual, se angariarmos só amigos nessa encarnação, que bom vai ser. Chegaremos em ambiente de festa, em um bom ambiente, e não temendo encontros com as pessoas nas quais prejudicamos. Mas qual é o peso? Como medir se eu pratiquei o mal a alguém? E Santo Agostinho, então, nos fala: tome como medida a si mesmo. Se você recebesse esse tipo de reação, de comportamento, como que seria? Você ficaria feliz se alguém se portasse dessa forma com você? Ou você não gostaria? Aquilo te incomodaria? Então é só tomarmos a nós mesmos. Pensemos, pesemos, é possível e é importantíssimo que possamos modificar esse nosso hábito, mesmo porque, segundo Kardec, nós temos a lei de Deus e Kardec didaticamente dividiu em 10 partes. Uma dessas partes é a lei do progresso. E o que diz essa lei do progresso? Tudo progride, tudo se renova, tudo é impulsionado. Então, pensando no que eu coloquei lá no começo, que nós somos criados simples e ignorantes e vamos progredindo através das diversas encarnações, assim é tudo. Tudo vai progredindo, tudo vai se modificando, tudo vai se renovando. E essa lei do progresso fala o quê? Que o homem é perfectível. Então, estamos sempre nessa renovação. Essa renovação é constante. Que o progresso é sem cessar. Não existe limites para o progresso. Nós progrediremos sempre. Que o homem traz em si a força do progresso e os mais avançados ajudam os que ficaram para trás. Sempre é assim. Precisamos prestar atenção nisso. Nós podemos sempre, olhando ao nosso redor, ver se tem alguém que ficou para trás enquanto estávamos caminhando e auxiliar. E que o progresso corre passo a passo, isso é, não dá saltos. É um passinho por vez, é lentamente, mas o progresso é constante. E no comentário da questão 781 do Livro dos Espíritos, Kardec nos fala: o progresso é uma condição da natureza humana e não está ao alcance de ninguém a ele se opor.
É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Por mais que as pessoas más intencionadas pensem em barrar o progresso, a renovação, não é possível, porque é uma lei de Deus. E as leis de Deus, ninguém consegue barrar, sufocar, impedir. Elas sempre irão acontecer. Então, meus amigos, que possamos refletir sobre o que Kardec vem nos trazer, o que Santo Agostinho vem nos trazer. Que é importante que nos renovemos, que nos modifiquemos, que possamos progredir sempre, sempre. Daí, retomo o convite feito no início da palestra de hoje. Tem os cursos aí que estão para ajudar essa renovação, esse progresso pessoal. Vamos estudar, vamos, através da aquisição do conhecimento, vai se tornando cada vez mais fácil de conseguirmos fazer essa renovação. Que Jesus possa sempre estar ao nosso lado, nos apoiando, nos inspirando nesses momentos de vontade, de força e de progresso. Boa noite a todos, os que estão presentes aqui nessa casa, abençoada por Deus. Boa noite àqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pela internet. Antes de subirmos aqui, estava conversando com o Gustavo, e aí ele disse assim: rapaz, eu vou falar por último. Será que vai sobrar alguma coisa? Só para te alentar, eu acho que não sobrou mais nada para mim, ok? Diante da fala da nossa irmã que colocou com tanta propriedade o assunto. Mas vamos tentar fazer um panorama diferente, ou um panorama com um contexto um pouco diferente. Quando nós falamos do tema renovação, especificamente aquele subtítulo que vocês estão observando ali no slide, basicamente, nós podemos utilizar diferentes frentes para fazermos um estudo a respeito dele. Eu vou trazer aqui uma proposta que eu acredito que a analogia serve para uma situação na qual todos nós, ou a grande maioria de nós, deve ter passado no final do ano. Para certificar o que eu estou falando, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Levanta a mão, por favor, quem cantou na passagem do ano Adeus Ano Velho e Feliz Ano Novo. Levanta a mão, só para eu ter uma ideia quem cantou essa música. Ok, temos algumas pessoas que cantaram essa música. Essa música é do nosso irmão Nasser. E por intermédio dela eu acho que a gente consegue entender um pouquinho mais a respeito do tema renovação. O início da música diz assim: adeus ano velho. E muitas vezes quando nós falamos adeus ano velho é no sentido de pesar, do tipo, graças a Deus que esse ano terminou. Não é assim muitas vezes? Nós adotamos uma postura negativa de lamento para aquele ano que passou. Mas se a gente for levar ao pé da letra e quisermos realmente trabalhar com o conceito de renovação, nós temos que enxergar o adeus ano velho sob o prisma do aprendizado. E aí Chico Xavier tem uma frase
que pode nos ajudar a entender um pouco melhor isso. Ele diz assim: a vida nem sempre segue nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Pensem na situação de uma pessoa que, quando está cantando Adeus Ano Velho, fala com pesar porque perdeu um emprego. Obviamente que a perda de um emprego gera situações difíceis, não só para a pessoa que perdeu, mas muitas vezes para a família toda. Agora, se eu fizer a pergunta sob o prisma do aprendizado, simples, que é o que eu aprendo com isso? Será que eu perdi o emprego porque eu não prestei atenção que o mercado no qual eu estava já se saturou ou estava se saturando há muito tempo e eu fiquei acomodado? Será que eu perdi o emprego porque a forma como eu conduzia, seja a minha postura comportamental ou técnica, já estava demonstrando que havia desgaste no meu relacionamento com os meus colegas de trabalho? Ou será que eu não prestei atenção e não fui atrás de um curso numa sociedade em que a tecnologia pede a todo momento para que a gente saiba lidar com ela, achando que aquela graduação que eu fiz há 10, 15, 20 anos atrás se bastava, e por conta de não ter prestado atenção nisso, eu fui mandado embora? Essas três perguntas, se forem feitas sob o prisma da aprendizagem, faz com que o adeus ano velho traga para nós uma conotação diferente no que diz respeito à renovação. Mas, além de adeus ano velho, tem na sequência uma outra parte da música, que é Feliz Ano Novo. E quando a gente canta o Feliz Ano Novo, a gente canta com aquela alegria, né? Adeus Ano Velho é aquele pesar. Feliz Ano Novo é aquela alegria de situações e circunstâncias novas que possam ser diferentes daquelas que, por não enxergar o aprendizado no Ano Velho, nós achávamos que eram penas, castigos. Mas se nós não prestarmos atenção no Feliz Ano Novo, quando chegar no final do ano e for estourar o champanhe para cantar novamente a música, nós corremos o risco desse novo ser igualzinho ao velho. E para que isso não aconteça, há a necessidade de enxergarmos o ano novo sob o prisma do desenvolvimento. E aí eu recorro novamente a Chico Xavier, quando ele diz: procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino a não ser nós mesmos. E quantas vezes nós não esperamos que a vida nos dê respostas prontas, para que a partir delas a gente possa seguir um caminho mais seguro. E na realidade não existe caminho mais seguro. O que existe é tomarmos a rédea da nossa vida e fazermos com que toda situação vivencial seja uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. De tal forma que a régua que pode nos permitir medir se o nosso ano novo realmente vai ser um bom ano ou não, é permitirmos enxergar dali 12 meses se nós realmente estaremos agindo de maneira diferente daquela que nós iniciamos o ano. Então, para começar esse nosso bate-papo de aproximadamente 15 minutos, eu queria ensejar essa reflexão a todos nós. A primeira delas é: o adeus ano velho não deve ser feito com pesar, e sim com uma forma de aprendizado, por tudo aquilo que aconteceu conosco no ano que passou. E a segunda reflexão é: o feliz ano novo deve ser enxergado como uma oportunidade de desenvolvimento, e não à espera de que algo possa acontecer, como que por milagre, e mude a nossa vida. Até aqui tudo bem? Posso prosseguir?
No tema, nós temos ali uma provocação que eu achei bem bacana, que é mudar ou dar continuidade. Será que nós devemos mudar? Será que nós devemos dar continuidade? Ou será que nós devemos ser mais flexíveis e mudar para aquilo que precisa ser mudado e dar continuidade para aquilo que precisa continuar? E para isso eu acredito que a resposta esteja no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 7 tem uma passagem bem interessante. São várias mensagens que foram colocadas, dadas por espíritos, e especificamente essa de Lacordaire, que diz assim, que a melhor forma de nós enxergarmos, eu vou dizer com as minhas palavras e não literalmente, a melhor forma de nós enxergarmos quando devemos mudar e quando devemos dar continuidade é entendermos a atual situação na qual a humanidade se encontra. Em que situação nós nos encontramos hoje que permite que a gente enxergue mudar ou dar continuidade? Estamos imersos num momento de conhecimento no qual nós nunca chegamos perto como no dia de hoje. De tal forma que alguns minutos zapeando nos navegadores da vida ou nos buscadores, nós conseguimos nos apropriar de informações que há 3, 4 gerações atrás só era possível em uma vida, em uma encarnação. Então isso é algo que nós devemos dar continuidade a esse desenvolvimento intelectual, a esse desenvolvimento cognitivo. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um filho de 22 e uma filha de 15. Os meus filhos, mesmo que eles se formem, provavelmente a profissão para a qual eles vão se formar, dificilmente eles vão conseguir mantê-la para o resto da vida. A tendência é que dali 10 anos eles precisem mudar de profissão novamente, diante das mudanças que nós observamos hoje em termos de conhecimento na sociedade. Isso é algo que nós devemos, então, dar continuidade. E o que é que nós devemos mudar? O nosso padrão vibratório. Devemos mudar a nossa tendência ao negativismo. Do ponto de vista fisiológico, biológico, nós ainda temos programado no nosso cérebro a agirmos de forma negativa diante das circunstâncias da vida. Isso fazia sentido quando nós tínhamos um tigre dente de sabre correndo atrás de nós. Mas não faz mais sentido hoje deixar predominar os pensamentos negativos. Isso é algo que nós devemos mudar. Vamos pensar na metodologia, então? A primeira, a nossa irmã já explicou com muita clareza. Eu chamo essa metodologia proposta por Santo Agostinho, se a gente pudesse traçar nível de dificuldade, eu acredito que ela estaria no nível de dificuldade médio. Não sei se vocês prestaram atenção no slide que a nossa irmã mostrou, mas quando ela iniciou a fala sobre Santo Agostinho, tinha uma pessoa como se fosse na frente de um espelho. Por que eu digo que essa metodologia ela tem um nível de dificuldade médio? Porque somos nós conosco mesmo, nós com a nossa consciência. E nós temos uma tendência a driblarmos a nossa consciência, a não escutarmos a nossa consciência. Então eu não vou me ater a essa metodologia que foi muito bem explicada. Existe uma segunda metodologia, essa eu considero como um grau de dificuldade alto, que é aquela que Jesus nos ensinou. Quando ele estava a caminho na estrada de Cesareia com os seus apóstolos, ele faz a seguinte pergunta: quem os homens dizem que eu sou?
E a resposta é: alguns dizem João, outros Elias. E quem vocês dizem que eu sou? Você é o Cristo. Agora, eu quero que vocês tentem pensar comigo na prática o que seria colocar a metodologia 1 e 2 no dia a dia da nossa vida. A 1, a de Santo Agostinho, funcionaria mais ou menos assim. Nós chegamos à noite, agora em casa, sentamos à borda da beirada da cama e começamos a fazer as seguintes perguntas para nós mesmos. Será que eu agi certo no meu trabalho? Será que eu agi certo no trânsito? E vamos dando as respostas, correto? Metodologia 1. Metodologia 2. Chegamos em casa, sentamos na beirada da cama e chamamos nossa esposa, nosso esposo e nossos filhos. E perguntamos para eles assim: como vocês acham que eu agi durante o dia de hoje? Como vocês acham que eu tenho agido com vocês, como esposo, como pai? Aumenta a dificuldade ou não? Quando a gente apela para a nossa consciência, nós podemos driblar. Mas quando nós pedimos para que outra pessoa diga quem nós somos, não tem como nós driblarmos o feedback. Ele é nu e cru. E para nós encerrarmos então, eu gostaria de deixar uma frase que eu acho que cai bem com este tema renovação. Existe um psicólogo norte-americano chamado Shizad Chamini. Ele é um indiano radicado nos Estados Unidos e hoje ele é responsável pelo Instituto de Neurociência da Universidade de Stanford. O nome dele é Shizad Chamini. E ele diz que todos nós precisamos entender o quanto de inteligência positiva nós temos. Isso significa, de 16 horas que nós estamos acordados, mantermos 12 horas com o nosso patamar de inteligência positiva lá em cima. De maneira prática, o que é lá em cima? Toda vez que a vida nos dá um obstáculo, ou toda vez que a vida nos oferece uma prova, um problema, nós respirarmos, recebermos essa prova, essa dificuldade, e darmos pelo menos 2 respostas condizentes para resolvermos aquele problema. Que Jesus nos abençoe nessa jornada. Que a gente comece a utilizar a metodologia 1, mas também insira de vez em quando a metodologia 2. E que nós consigamos manter a nossa inteligência positiva também no patamar alto. Porque só assim nós vamos nos renovar com efetividade. Obrigado. Agora eu passo a palavra para o meu amigo. Boa noite. Vou pedir licença a todos para eu ficar de pé. Eu me sinto mais à vontade, depois de ouvir os 2 colegas falando, como o Jean disse. Quem fica por último tem o desafio de procurar novos caminhos, de renovar. Tem o desafio de promover a mudança. E nós estamos aqui, nesse exato momento, de frente para a renovação, de frente para a mudança. Eu me refiro ao formato adotado para que nós possamos ouvir uma mensagem espírita nessa noite. O tradicional, o comum, é que a gente saia de casa e venha até a casa espírita para ouvirmos uma palestra. Então a gente senta, um orador pega o microfone e faz uma explanação de algum tema do Evangelho, ou nesse sentido seja. E aqui hoje propõe-se um novo formato, propõe-se a mudança. Eu tenho certeza que, por sermos espíritos em diferentes níveis de evolução, com diferentes níveis de aprendizado, com diferentes formas de olhar para a vida, entre nós aqui nesse momento, se perguntar, uns estão achando muito legal, outros não estão achando nem tanto, outros preferem a forma antiga, outros preferem a forma que está sendo proposta nessa noite. Porque é isso que a mudança faz.
conosco, nos faz pensar. E em cima do pensamento, eu tomo a decisão. Se eu aceito o novo ou se eu fico estacionado, reclamando daquilo que já surge como nova possibilidade. Se eu perguntar aqui nessa plateia, quem quer mudança? Você levanta a mão, não, só responde para você mesmo. Se eu perguntar quem quer mudança, provavelmente a maioria vai dizer que quer mudança. Em um setor ou outro da sua vida, eu quero mudança. Mas se eu perguntar quem quer mudar, aí já muda de figura. Quem quer se renovar? Porque quando eu digo eu quero mudança, eu estou esperando que a mudança venha até mim, para que então eu possa seguir pelo caminho apresentado como novo. Quando eu assumo o compromisso de eu quero mudar, necessita que eu faça um novo caminho. Para que então eu possa andar e descobrir novos horizontes. E é claro que quando a gente anda por novos caminhos, a gente se perde. A gente às vezes não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Às vezes não sabe se acelera ou breco. Porque no outro caminho eu estava acostumado. Então, querer a mudança e assumir esse compromisso para si requer mudança interna. Eu preciso sair da minha zona de conforto e eu preciso buscar algo que eu ainda não sei. E quando eu busco algo que eu ainda não sei, evidentemente eu cresço. E se a gente pensar, eu devo mudar ou não devo mudar? Isso é o tempo todo. Vamos buscar lá na doutrina espírita embasamento para que a gente decida e caminhe. No seu princípio mais fundamental, a gente já tem a resposta. A doutrina espírita, ela tem por característica o evolucionismo. Ela nos apresenta, como os colegas disseram, que tudo está em evolução. O ser está em evolução, o planeta está em evolução. E nesse momento de fazer as mudanças, os ajustes para um novo caminhar, é muito comum que a gente primeiro avalie aquilo que passou. Como disseram os dois colegas também, no episódio do Ano Novo, vou começar o 1º de janeiro, a gente costuma fazer uma análise. O que deu certo, o que deu errado nesse ano que acabou de passar. E aí já está mais um equívoco que a gente comete por não entendimento, ou falta de compreensão, ou falta de querer entender, porque às vezes a gente compreende, mas não quer. Que a doutrina espírita também já nos mostra que essa visão de o que deu certo e o que deu errado é equívoco. Afinal de contas, se Deus é soberanamente justo e bom, e tudo acontece sobre a sua regência, eu devo entender que tudo provém de Deus, pois Ele é a causa primária de todas as coisas, segundo pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Se tudo provém de Deus e Deus é bom, então tudo que acontece é bom. Eu ainda não ajustei a minha lente para enxergar a perda de um emprego como algo a crescer. Então não existe o ruim. Nós que precisamos ajustar o nosso olhar, entendermos todas as situações que nós, como espíritos de pequena evolução, não entendemos. E aí então, aquilo que eu achava ruim passa a ser uma lição. Aquilo que eu achava que estava bom virou, já se consolidou como um aprendizado. E lição não aprendida é lição repetida. Sempre que eu me nego a olhar para uma situação negativa e aprender alguma coisa com ela,
eu preciso fazer de novo. Por isso que, com certeza, assim como Kardec nos afirma através do Espírito da Verdade, nós vivemos em sociedade. Nós estamos sempre próximos a alguém. Em uma determinada pergunta, que eu não me lembro o número, mas o mais importante é o contexto, Kardec pergunta se seria um acerto o homem se isolar. Viver quieto num canto, achar uma ilha, achar uma floresta e ficar lá. Ele diz que não, porque assim ele não iria evoluir. Eu preciso do colega para que eu seja menos arrogante, para que eu seja menos prepotente, para que eu seja mais caridoso. Eu recentemente promovi algumas mudanças e é muito legal, eu diria, a gente olhar as pessoas que estão ao nosso redor e entender as maneiras como elas reagem e o que eu posso aprender até com as reações delas. Recentemente eu mudei a minha área de trabalho, depois de 15 anos trabalhando na mesma área, eu encerrei a minha atividade e passei a trabalhar num outro segmento dentro da mesma área. Mas foi uma mudança incrível. E aqueles que estavam ao meu redor, uns criticavam, outros elogiavam, uns davam força. Eu, já partindo para o final, eu trabalho no coral aqui da casa há 13 anos. E os últimos 5, 6, 7 anos, não sei nem dizer, do coral foram anos muito ladeira abaixo, caminhou no automático, muito parecidos. E aí esse ano nós somos um grupo de 4 coordenadores, nós dissemos, vamos mudar? Vamos fazer tudo diferente esse ano? Vamos. As reações foram incríveis. Então é isso que nós devemos levar desta noite. Quem quer mudança ou quem quer mudar? Fazer o ajuste, trazer para mim a responsabilidade das coisas que acontecem na minha vida e começar a caminhar no caminho novo. Chico Xavier nos disse, com muita sabedoria, como sempre, que embora eu não possa voltar lá atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo final. Se a frase não fosse assim, é mais ou menos essa. E esse deve ser o nosso olhar. Desejo que nós possamos fazer as mudanças necessárias, nos tornemos verdadeiros cristãos, pois é isso que Deus e Jesus espera de nós quando nos confia a encarnação. Lembrando, por último, que vivemos, para tornar um pouco mais ainda fundamental a nossa necessidade de reajuste, de mudança, de renovação, uma era de transição planetária. Nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações para nos tornarmos um mundo de regeneração. E sabemos, através da literatura, que aos espíritos que estão encarnando na Terra está sendo dada a última oportunidade de renovação, de mudança, para que então, daí para frente, no planeta renovado, cada um encarne aonde lhe convier a sua evolução, a sua sintonia. Que nós possamos levar essa mensagem para casa, olharmos para nós mesmos, fazermos os ajustes e sermos a mudança. Porque quando a gente muda, quem está ao nosso lado tende a mudar também. Sejamos nós os puxadores da fila. Muito obrigado.